Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Estamos no programa Médicos em 3D. Esse espaço para a gente tirar algumas dúvidas, fazer um bom debate e, por último, te dar algumas dicas. Nosso assunto hoje é super atual, é sobre cigarro. Parece um assunto antigo, né? Mas nós vamos falar de um cigarro novo que tem aí mexido com a cabeça das pessoas. Para falar desse assunto comigo, está aqui a pneumologista Karina Tavares. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui e falar desse tema tão pertinente, né? Sim, com Vamos certeza. começar com cigarro de combustão, Karina? Parecia que tinha acabado, né? Um movimento importante contra o cigarro no Brasil, um movimento forte anti-cigarro. Sim. Parecia que a gente tinha combatido, né, esse mal. Lá nos anos 60, 70, era bom, né? Você ficava popular se fumasse. Me fala, por que a gente veio com esse movimento anti-cigarro tão importante? Causa mal mesmo? Ou é uma coisa, uma chatice dos médicos? Não. Lá no princípio, né, quando o cigarro foi inventado, né, a indústria dizia que era maravilhoso, que era bom para a saúde, que era elegante. Sempre a imagem dos tabagistas eram de homens bonitos, né, ligados ao esporte, à beleza, à jovialidade. E com o tempo, as coisas se mostraram bem maléficas. Primeiro que o cigarro envelhece a gente mais rapidamente, a pele sofre demais com o tabagismo. E aí vieram as outras consequências que eram inegáveis, como o câncer de pulmão, o câncer de boca, que aumentou estrondosamente por causa do cigarro de queima de biomassa, né, de combustão. O cigarro tradicional, né, que é a queima das folhas, né? E com o tempo foi se estudar, então, cientificamente foi comprovado, porque a indústria tabageira sempre alegava que não, até que se ficou comprovado cientificamente, né, que é realmente do cigarro e que o cigarro fazia mal à saúde. Mas nisso, milhares de pessoas já estavam fumando e até hoje nós temos as consequências do cigarro e pessoas que ingressam no cigarro, fumantes. A gente tenta combater essa gama de jovens para que eles não iniciem, mas realmente, apesar de todo o movimento antitabagista que a gente faz, e até se conseguiu algum sucesso, a gente reduziu os números de tabagistas, mas no público jovem não se conseguiu alcançar nem a redução e nem uma redução no ingresso, né, na iniciação ao tabaco. E a gente deseja muito conseguir isso. São 6 milhões de tabagistas no Brasil atualmente, são 40 mil mortes por ano evitáveis. Lembrar que o cigarro mata 50% dos seus usuários. Olha que interessante isso, né? Assustador, né, Karina? Assustador. Nós, médicos, a gente sempre pergunta se a pessoa é hipertensa na nossa consulta, mas a gente esquece de perguntar se a pessoa fuma, né? Isso. E faz tanto mal quanto, né? Então é uma coisa que até os médicos esquecem de perguntar para os pacientes e os pacientes esquecem de relatar para os seus médicos que eles fumam, porque a gente acha que é só um hábito, né? Ainda está no inconsciente, não é isso, Karina? Isso. Que não faz mal, né? Isso. Na minha especialidade, é quase uma das primeiras perguntas, né? Mas nas especialidades em geral, eu também noto isso. O tabagismo deve fazer parte da anamnese, né? E sempre esses médicos darem uma palavrinha no final. Olha, tenta parar de fumar, procure alguém que te ajude, não é? Isso não é um hábito, isso também a pessoa fala muito assim, eu não tenho vergonha na cara. Não é isso. O cigarro não é hábito e nem é vergonha na cara. O cigarro é um vício, O cigarro tem mais de 2.000 substâncias químicas e só uma vicia, que é a nicotina. Até em relação à maconha, um outro estudo falava, não estou falando de nenhuma discussão ideológica, não é isso que eu estou dizendo, que a própria combustão, né, a queima faz mal tanto quanto o cigarro. E as pessoas falam, não faz mal, né, é só uma questão ideológica, mas a gente também combate por causa disso, sim, né? Com certeza. Tem lesões pulmonares também. Quando a pessoa aspira aquela fumaça, a fumaça ela é quente demais para o pulmão. E ela, a primeira coisa que ela faz é queimar a via aérea. A via aérea tem cílios.
o pulmão tem cílios para se limpar. Então a gente chama de traqueia careca, porque os brônquios todos ficam sem cílios. Então essa pessoa fica sem uma das defesas dela, que é a defesa mecânica, de varrer, de se limpar, não é? E isso é para qualquer tipo de cigarro. E sobre o tabagismo passivo, Karina, fala um pouquinho. Sim. Né, pessoas que têm familiares, que a gente está falando, pessoas que têm familiares ou colegas de trabalho que fumam e a pessoa aspira também essa fumaça. Isso. Até que se tivesse os primeiros estudos confirmando, né? Todo mundo falava, não, a esposa do tabagista não tem maiores consequências. Tem sim, 15% dos DPOCs jamais fumaram. E da onde vem isso? É o marido que fumava, é no trabalho, um trabalho que hoje existe muito pouco já e que a gente tem pacientes, seria até meio que uma doença trabalhista, os pizzaiolos. Sim. Porque eles têm queima de biomassa, que é a queima da lenha. Sim. Né? As pessoas que na infância tiveram contato muito próximo no fogão a lenha dentro de casa, você vai perguntar para essas pessoas, por que essa senhora de 70, 65 anos tem DPOC se nunca fumou? Então sempre tem algo. O marido que fumava, um trabalho que todas as pessoas em volta fumavam, teve contato com fogão a lenha ou com queima de carvão. No México é muito comum, até 15, 16, 18 anos de idade. Então elas desenvolvem DPOC anos mais tarde. O DPOC é uma doença que vem depois dos 45, 50 anos, por isso que ela não se demonstra logo nos primeiros anos. E mesmo parando de fumar, a doença pode vir, mas é óbvio que o quanto antes você para, sempre tem benefícios. Fala um pouquinho mais dessa doença, DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, não é isso? Isso. Asma entra, enfisema entra, conta aí um pouquinho, porque mudou um pouquinho o conceito, né? Isso. E fala do conceito bronquite novo. Crônica. Isso. Às vezes o paciente fala, eu tenho bronquite crônica, mas na verdade era asma, né? Sim, às vezes confunde um pouquinho. E qual está mais relacionado ao tabagismo? Isso, DPOC com certeza, tá? Asma é uma doença que a gente nasce com ela. Ela é genética, né? Então, a história da pessoa é assim, desde criança eu chiava, minha mãe me levava para o pronto-socorro, me nebulizava, e eu tinha crises de chiado, falta de ar e tosse. Às vezes ela entra em remissão na adolescência, passa anos, melhora, pessoa né? sem sentir, e de repente ela volta. O do tabagismo, que é o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, sempre tem uma história, ou quase sempre, de cigarro no meio da história. Às vezes ela até conta, a gente pode misturar um pouco as duas doenças, chama overlap síndrome. É quando a pessoa tem asma e ela ainda por cima fumou. Né? Meu Deus. Então ela muda a história natural da doença dela, que é benigna. A asma é uma doença benigna. Você tem hoje fartos tratamentos para ela, para controlar, a pessoa tem uma vida super normal. E o DPOC não. DPOC a gente começa a tratar já depois, quando começa a ter os primeiros sinais. Infelizmente, os tabagistas não fazem uma rotina de avaliação funcional para se descobrir a doença desde o princípio. Eles só nos procuram, até porque eles têm vergonha de ir no consultório. Eles deixam de falar para o médico, em geral, os outros especialistas, porque eles se envergonham, porque ele não quer ouvir pare de fumar, né? Ele não quer não quer que o médico desdenhe dele, dizendo, olha, não, é fácil, quando não é fácil, na verdade, né? O DPOC, quando eles nos chegam, já chegam assim, muito sintomáticos, já com falta de ar. Primeiramente, eles sentem falta de ar aos grandes esforços. Aí eles param de fazer aquele esforço. Porque eu tô ficando velho. Sempre é outra desculpa, né? Não é nunca o cigarro. Porque eu tô ficando idoso, não tô aguentando mais fazer a atividade que eu fazia. Então faz para mim, então dá para outra pessoa fazer e tal. Quando isso vai apertando, ou seja, ele começa a sentir falta de ar para ir na padaria, que é perto de casa, não tem ladeira, é plano. Aí eles começam a nos procurar. E aí, quando a gente vê, já tem 50% da função comprometida. Ele já perdeu 50%. A gente inicia o tratamento, claro. Então, o DPOC é uma doença que começa já depois dos 50 anos de idade, em torno dos 50 anos de idade. Também tem chiado, também tem tosse.
normalmente tem catarro. Existe um estágio antes do DPOC que se chama bronquite crônica tabágica. São aqueles pacientes que não nos procuram, mas de 2 a 3 vezes no ano eles têm episódios recorrentes de tosse e catarro, tosse e expectoração. Eles acham que é uma gripe, passa um mês, passa 2 meses, melhora, acabou. Isso já é bronquite crônica tabágica. Karina, então agora nós vamos falar do assunto que vale 1 milhão, né? E cigarro eletrônico? A gente falou de um monte de coisa ruim de cigarro de combustão. O eletrônico é muito melhor, não causa... Porque esse é o marketing, né? Vamos substituir com uma coisa muito melhor, mais moderna e que não causa mal. É isso mesmo? Não. Só que não, né? Bom, o cigarro eletrônico, ele foi inventado, né, na China em 2003. E como tudo no princípio, né, eles querem dar essa forma de que não, vamos trocar o cigarro, até para ajudar as pessoas a trocar o cigarro tradicional, a deixar o vício com o cigarro eletrônico, que é um vapor de água. Só um vapor de água realmente não faria mal nenhum, senão nós teríamos aí um monte de pessoas que fazem nebulização com soro que teriam problema. Só que dentro daquele líquido, do juice que eles chamam, tem nicotina, que é justamente a substância aditiva. É de se pensar o seguinte, a indústria tabageira está metida nisso. Sim. Será mesmo que eles lançariam uma medicação para te tirar o vício? A venda deles é em cima do cigarro, aí eles vão te dar um remédio para você parar de fumar. Então a gente questiona isso. Depois, não, isso é um vapor d'água. Muitos médicos lá no início, há 5, 8 anos atrás, fizeram um marketing sobre isso. Não, realmente é muito bom para se trocar. E na verdade, quem quiser, né, usar o cigarro eletrônico não traz nenhuma consequência. Como tudo no princípio, não tem estudos, não tem um acompanhamento de muitos anos, os pacientes têm 2, 3 anos usando isso, a gente não tem como ter números ainda. Agora o tempo passou, já são quase 20 anos, né, de uso e as coisas mudaram. Sobre o paciente trocar, né, do tabagismo tradicional pelo eletrônico. É assim, entre você respirar o ar normal e o cigarro tradicional, sempre o ar. Entre o ar e o cigarro eletrônico, o ar. Entre o cigarro eletrônico e o tabagismo tradicional, o eletrônico. Porque ele é menos deletério, não é que ele não seja, mas ele é menos. Se você tem essa visão, você quer muito parar de fumar e tem isso dentro de você, vou trocar pelo cigarro eletrônico, mas daqui a 3 semanas, 3 meses eu vou acabar com isso, ok. Existem programas, principalmente na Inglaterra, tá? Que eles dão vape. Existem locais que as pessoas podem vaporizar lá. Mas isso ficou um pouco contido para pacientes, pessoas que tenham alguma razão para isso. Por exemplo, gestantes. A gestante que fuma é muito ruim para o bebê. A gente sabe de todas as consequências que traz para o bebê. Parto prematuro, neném pequeno, baixo peso, problemas mentais, tá? Então, elas preferem, como uma atitude de saúde pública, que essas gestantes fumem o cigarro eletrônico do que o tradicional. Pessoas que têm muitas comorbidades, então eles ajudam. Sem supervisionamento, é um pouco estranho. As pessoas, elas simplesmente trocam. O que eu vejo no meu consultório? Elas trocam pelo cigarro eletrônico por um tempo, daqui a pouco elas voltam para o tradicional, daqui a pouco elas usam os dois. Por quê? Porque realmente o cigarro tradicional, ele traz mais fenômenos assim de saciedade, de ficar feliz, satisfação, né? Mesmo que o vape tenha vários graus de nicotina dentro, você escolhe, é quase que uma receita médica lá, o senhor quer de 3 mg por ml, 6, você fuma quanto? Eles fazem toda essa orientação, mas... E aí não adiantou nada, então, para essa pessoa, porque ela continuou fumando o outro, tá fumando eletrônico. E ali tem a nicotina, que vai te deixar adicta ao cigarro eletrônico. Então, poxa, não era para largar? Era para trocar ou era para largar, né?
Agora, quais são as consequências disso a longuíssimo prazo? Né? A gente sabe que o cigarro tradicional também demorou um tempo até começar a mostrar câncer, aumento de câncer, de pulmão, de boca. Então, o cigarro eletrônico vai mostrar o quê? Né? A gente ainda não tem essa A resposta. gente não sabe. É Ah, mas Karina, ali é só um vapor de água com gostinho, com odorzinho. E realmente tem a nicotina e tal, porque o cara está tentando parar de fumar. Ali existe um filamento que esquenta. E aí a gente não sabe as composições químicas dessa reação. Sim. Quando elas se misturam. A gente sabe, por exemplo, que no cigarro tradicional tem até veneno de rato. Não porque eles puseram veneno de rato no cigarro, mas porque na combustão as ligações químicas formam... Transformam. Exatamente. No cigarro eletrônico é a mesma coisa. E já se encontrou metais pesados, e já tem estudos que comprovam. Antigamente falavam, não, isso não é uma verdade. Isso é verdade. Karina, muito obrigada por estar aqui. Todo mundo que vem nesse espaço, a gente pede para deixar uma dica. E eu queria que você deixasse uma dica exatamente sobre o tabagismo. Ninguém nasceu fumando. Isso não é algo natural, não é fisiológico da nossa vida. Então, oriente seus filhos, os pais que fumam, não dê esse exemplo para os seus filhos. Você é o herói do seu filho. Se você fuma, ele vai achar que isso é uma coisa bonita, natural, saudável, coisa que não é. Então não fume, procure parar de fumar, procure ajuda. E também para os vapes. Ok, Karina, muito obrigada por você estar aqui com a gente, essas dicas valiosas, um monte de assunto importante, novo, inclusive para mim. Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Esse conteúdo e outros você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.